bem-vindo ao resumo do Recapitulando. Hoje vou explicar o filme Like Mike lançado em 2002. Conta a história de Calvin Cambridge, um adolescente que vive no orfanato de Chesterfield com seus melhores amigos, Murphy e Reg. Eles adoram jogar basquete no quintal do orfanato. Um dia, durante uma partida, são interrompidos por um grupo de valentões liderados por Oshis, que desafia Calvin para um jogo valendo sua camiseta de basquete. Apesar dos conselhos dos amigos, Calvin aceita o desafio, porém, perde facilmente devido à diferença de altura. Mais tarde, Calvin e seus amigos vendem doces fora de um jogo da NBA, onde Calvin impressiona o treinador dos Knights, que lhes dá ingressos para o próximo jogo. Calvin encontra um par de tênis doados que pertenciam a Michael Jordan, mas são roubados por Oshis. Durante uma tempestade, Calvin tenta recuperá-los e é atingido por um raio, mas sobrevive. No dia seguinte, eles conseguem os ingressos prometidos e são ameaçados pelos valentões. Para evitar problemas, Calvin oferece a Oshis um dos ingressos. Os quatro aproveitam o jogo entre os Knights e os Timberwolves. Durante o intervalo, Tracy Reynolds, estrela do time, participa de um show para atrair mais espectadores. Surpreendentemente, o número de Calvin é selecionado para o desafio de 1 contra 1 com Tracy. Oshis tenta tirar o ingresso das mãos de Calvin quando descobre, mas Calvin consegue enganá-lo e correr para frente com seu ingresso. Tracy deixa Calvin marcar o primeiro ponto para animar a plateia, mas depois precisa pará-lo para evitar a humilhação. Apesar dos esforços de Tracy, Calvin consegue fazer uma cesta incrível, deixando o astro envergonhado. No dia seguinte, os treinadores dos Knights pedem a Bitelman para deixar Calvin jogar um dia com eles. Após relutância inicial, Bitelman concorda ao ser oferecido dinheiro. A popularidade de Calvin cresce exponencialmente após o último jogo, aumentando a audiência na arena. Ele assina um contrato para jogar com o time pelo resto do torneio. Enquanto se prepara para deixar o orfanato, Bitelman o adverte sobre as pessoas interessadas apenas em seu dinheiro. No avião, Calvin e Tracy dividem um quarto, mas Tracy não está animado com isso. Durante a noite, Tracy quebra o toque de recolher para um encontro, deixando Calvin doente. Calvin faz sucesso nos jogos seguintes, ajudando os Knights a vencerem todos. Ele compra presentes para o orfanato com o dinheiro que ganha e vence a competição de enterradas da NBA. Uma noite, Oshis ataca Calvin com ciúmes, mas Bitelman intervém. Na próxima viagem do time, Tracy e Calvin conversam sobre a família de Tracy. Ele descobre que Tracy tem um pai com quem não fala. A ideia é estranha para Calvin, porque ele faria qualquer coisa para ter bons pais. Tracy alega que ele não quer falar sobre sua família e continua dirigindo. Ele não presta atenção quando o caixa lhe dá os comprimidos e toma um remédio para dormir em vez de um para alergia. Por causa disso, o homem adormece antes de conseguir começar o carro e voltar para o hotel. Calvin sabe que se ele perder o toque de recolher, Tracy será suspenso. Então ele dirige o carro de volta para o hotel, batendo em várias coisas pelo caminho. No dia seguinte, Calvin é suspenso por sair sem permissão. Tracy se sente mal por o garoto ser punido por causa do erro dele. Mais tarde, durante a noite, eles estão no voo de volta quando Tracy agradece a Calvin por assumir a culpa para salvá-lo. Tracy começou a gostar do garoto depois de passar um tempo com ele. Quando Calvin retorna ao orfanato, várias pessoas aparecem querendo adotá-lo. Murphy fica com ciúmes porque ele também quer que os adultos o queiram. Como Bitelman não quer que Calvin seja adotado, ele escolhe apenas os piores pais e organiza uma reunião com eles. Calvin não gosta de nenhum adulto que conhece e decide continuar no orfanato. Naquele fim de semana, ele vai à casa de Tracy sem avisar. O garoto fica fascinado com o tamanho da mansão do jogador e, quando questionado sobre o motivo de estar lá, Calvin conta tudo a Tracy sobre Murphy estar chateado, ele não conseguir bons pais e um teste de geometria que ele tem amanhã. Para resolver os problemas do garoto, Tracy pede a ele para convidar Murphy. Enquanto esperam, ele ensina geometria de uma maneira divertida para que ele não fique entediado. No meio disso, eles começam a jogar tinta um no outro brincando. Murphy se junta a eles algum tempo depois e esquece sua discussão com Calvin. No dia seguinte, Calvin e seus amigos estão juntos conversando sobre como é difícil encontrar bons pais. Quando Calvin conta a eles sobre a relação de Tracy e seu pai, eles sugerem que ele os ajudou a se reconciliar. No dia seguinte, Calvin se encontra com o pai de Tracy e o leva até a casa de Tracy.
O jogador fica furioso com Calvin por invadir sua privacidade. Eles têm uma grande discussão sobre o assunto. No dia seguinte, os Knights têm uma partida contra seus maiores oponentes, os Raptors de Toronto, mas Calvin e Tracy ainda não resolveram suas diferenças. Por causa disso, perdem o jogo. O treinador repreende a equipe por degradar suas performances em um jogo tão crucial. Agora eles têm apenas mais uma partida, que decidirá se entrarão nos playoffs ou não. No dia seguinte, um casal vai ao orfanato pedindo para adotar Calvin. Ele está cético depois de várias reuniões fracassadas, mas Bidlema o instiga a dar-lhes uma chance. Ele faz Calvin usar sapatos novos dizendo que se ele parecer apresentável, eles vão querer adotá-lo ainda mais. Antes de sair, Calvin entrega seus sapatos da sorte a Murphy, pedindo-lhe para guardá-los com sua vida. Para testar os sapatos, Murphy os usa e tenta jogar como Calvin, mas fracassa. Ele conclui que eles não servem para ele e continua conversando com uma foto de sua mãe. OX e seus amigos o ameaçam para contar sobre os sapatos, e quando ele se recusa, o levam para Bidlema, que queima a única foto que Murphy tem de sua mãe. Sem saída, Murphy diz a eles onde estão os sapatos. Depois disso, Bidlema encontra seus associados e aposta $100.000 contra os Cavaleiros no próximo jogo. Como ele escondeu os sapatos da sorte, ele está certo de que Calvin será horrível no jogo. Calvin sai para jantar com seus pais em potencial, mas ele não parece se encaixar. Enquanto isso, Tracy se encontra com seu pai e se reconcilia com ele. Ele sente falta de Calvin terrivelmente e fala com ele antes do próximo jogo. Ele quer adotar o garoto, mas se abstém de dizer isso a ele depois de encontrar o casal que ele foi ver ontem. 20 minutos antes do jogo, Murphy liga para Calvin e conta sobre os sapatos. Calvin corre de volta ao orfanato para recuperá-los. As crianças o ajudam a amarrar Bidlema e perguntam onde estão os sapatos. OX vai contra o grupo e tenta ajudá-lo, mas muda de ideia depois que Bidlema o insulta como de costume. Ele tira os sapatos do cofre e os devolve a Calvin. Todos então sobem em suas cores e voltam para a arena. Bidlema de alguma forma se liberta e liga para seu associado para impedir Calvin de chegar ao jogo. Os homens tentam impedi-lo, mas as crianças conseguem atrasá-los, permitindo que Calvin entre na arena. Bitelma, como último recurso, fica à frente de Calvin, tentando impedir seu avanço, mas a criança o atinge com seu patinete e finalmente chega ao jogo. Com sua chegada, sua equipe está consideravelmente atrás no placar. No entanto, quando Calvin começa a jogar, eles rapidamente alcançam a pontuação dos oponentes. Infelizmente, no meio do jogo, ele é derrubado e seus sapatos são destruídos. Calvin, nervoso, acredita que sua habilidade mágica estava nos sapatos, temendo que nunca mais consiga marcar sem eles. Tracy, no entanto, o motiva, explicando que os sapatos apenas lhe deram confiança e que o verdadeiro talento está dentro dele. Determinado, Calvin continua o jogo e ajuda sua equipe a vencer. Decidindo viver o resto de sua infância como uma criança normal, Calvin informa ao seu treinador que não deseja renovar o contrato. Ao retornar ao orfanato, ele encontra uma atmosfera totalmente diferente devido à partida de Bidlema. Tracy compartilha seus planos de adoção com Calvin, oferecendo-lhe a oportunidade de ser seu filho, desde que Murphy também seja incluído. Seu amigo Reg encontra uma família adotiva diferente. No final, Calvin e Murphy brincam alegremente com Tracy em seu novo quarto.